E aí, turminha, beleza? Professor Maurício falando aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os seus esportes favoritos. Dá uma olhadinha, alguns registros aí que vocês mandaram dos esportes favoritos, de como vocês têm praticado esportes na pandemia. Tudo bem? Dá uma olhadinha aí. Bom dia, professor Maurício. O que eu mais gosto de fazer é andar de bicicleta. Professor, eu me exercito jogando bola com meu pai. Aí. Agora chega, para o skate. Olá, meu nome é Vitória Isabelle, sou segunda C. E eu vou jogar bola, que é a minha esporte favorito com meu irmão. Tá menino. Vocês perceberam que o esporte que mais apareceu, ou a manifestação, foi o jogar bola, foi o jogar futebol. Então, com base nisso, nós vamos começar a conhecer um pouquinho o futebol. Mas não dá pra gente jogar como era lá mesmo por causa da questão de espaço, pela questão do risco. Vocês podem perceber que tem carro perto, tem janela perto, tem um monte de coisa perto que impede que a gente jogue futebol como a gente jogaria numa quadra, por exemplo, né? Agora a gente vai começar a falar do futebol de um outro ponto de vista. A gente vai estudar um pouquinho agora, a partir de agora, quantos tipos de futebol existem. Existem muitos jeitos de se ter acesso ao futebol. Existem muitas brincadeiras voltadas ao futebol. Existe toda uma cultura. Porque nós aqui no Brasil, nós conhecemos muito bem o futebol. Nós temos o futebol como um patrimônio cultural nosso, né? Quantas vezes vocês já ouviram a frase: nossa, você pisou na bola comigo? Poxa, aos 45 do segundo tempo eu lembrei de fazer um trabalho. O futebol é tão importante para o brasileiro que ele faz parte até do vocabulário. Então, eu vou anexar um videozinho assim que eu terminar de falar. Vocês vão ver que existem diversas maneiras de se jogar futebol. Ou seja, vários futebols. Beleza? Dá uma olhada aí. Esse que vocês estão vendo agora é o futebol mais conhecido. É o futebol de campo. Aquele que a gente vê bastante na televisão. Esse é mais parecido com o que a gente praticaria na escola, que é o futsal. Futsal, o antigo futebol de salão. Esse é o tecbol aí descrito, mas na verdade aqui no Brasil nós conhecemos ele como fute-mesa. Ele é uma mistura de tênis de mesa com futsal. Esse é o pana. O pana, o objetivo do jogo é que vocês tem que fazer a bola passar embaixo da perna do adversário. Dar um rolinho, uma sainha no adversário. Quem der a sainha ganha o jogo.
Se não der a sainha, quem faz mais gols ganha. Mas o objetivo é fazer o rolinho, fazer a bola passar por baixo. Esse é o futebol freestyle. Aqui no Brasil nós conhecíamos como embaixadinha, né? A tradução de freestyle é estilo livre, que eles têm que fazer manobras sem deixar a bola cair no chão. 9-7. Esse é o futevôlei, muito praticado em areia e em praia principalmente, porque existem muitas quedas. Esse é mais difícil de nós encontrarmos, que é o futebol de gelo. Ele é praticado praticamente na Europa apenas, né? Porque aqui não se neva. Vocês percebam a dificuldade que existe. Parece com o futebol de sabão, quando a gente vai em festa de aniversário, que a gente consegue encontrar. Esse é o futebol de areia, também conhecido como beach soccer, futebol de praia. Como vocês podem perceber, o Brasil está em quase todos os tipos de futebol. Esse é o autoball, um futebol praticado com carros. Esse é um jogo entre Brasil e Turquia. Esse é o futebike, futebol praticado com bicicletas. Só o goleiro pode pôr as mãos na bola. Os restantes têm que encostar na bola apenas de bicicleta. Não tentem fazer isso em casa. Esse é o pebolim, conhecido como pimbolim também. Ele é bem tradicional em alguns clubes. Algumas escolas, nossa escola tinha, só que quebraram. É muito tradicional em bares, em alguns bares a gente ainda consegue encontrar. Esse é o futebol society. O futebol society, ele costuma existir por causa da locação de quadras. As pessoas alugam a quadra e vão jogar. A diferença para o futebol de campo normal é que são menos jogadores. São 7 jogadores contra 7 nesse tipo de futebol. Neymar na frente. Esse é o FIFA, futebol de videogame. Vocês já viram alguém jogando futebol no videogame? Hoje é uma das formas mais tradicionais. Esse jogo é o FIFA. Atenção nesse. Esse é o futebol de botão. Está escrito futimesa, mas ele é conhecido como futebol de botão. E para finalizar, esse é o showball. É um tipo de jogo que a bola pode encostar na parede. Viram quantas maneiras de futebol existem? Vocês viram aí o futsal, o futebol society, showball. Só que tem alguns desses futebols que a gente consegue fazer na nossa casa. Você vai pedir o celular para a mamãe agora e vai me falar qual futebol vocês conseguem fazer aí na casa de vocês. Qual futebol é possível se praticar agora na pandemia, né? Vocês viram que tem vários jeitos? Qual futebol que dá pra gente fazer agora? Manda um áudio pro professor agora, que a gente vai conversar um pouquinho mais nas nossas próximas aulas, como a gente acessar o futebol, a gente praticar o futebol nesse período de pandemia. Dá, hein? Tem como. Tem como sim a gente praticar futebol. Só que de uma outra maneira. Vamos conhecer essas outras maneiras então? Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço. Tamo juntão. Valeu!